Prontos? Este aqui é o código da besta? Esse é o código da besta? Se tu não entenderes sobre os prótons, os eletrônios, os 6 prótons, os 6 eletrônios, os seus nêutrons, eu penso que não vais entender muito bem sobre as coisas que eu venho partilhando aqui neste podcast e o porquê que eu falo que a nossa alimentação deve ser totalmente diferente. Muito bem-vindo. Este podcast simplesmente foca na saúde, seja lá saúde física, espiritual ou financeira. Os últimos tempos ainda falamos simplesmente sobre a saúde física e brevemente vamos entrar mais noutras saúdes, a espiritual, já toquei um pouco, mas vamos entrar mais profundo. Já temos alguns convidados que brevemente estarão aqui e também vamos falar da saúde econômica. Também já temos os convidados, já tudo agendado. Bom, estamos de parabéns, pois hoje lhe posso dizer que já nos transformamos numa família mais grande, uma família com mais membros. Já estamos por volta de 2.000 pessoas, se não me engano, 2.000 pessoas neste canal do YouTube. No Facebook também já temos alguns seguidores, eu acho que é 5.000. TikTok estamos crescendo, somos ainda bebês, porque começamos agora, e temos o Spotify também, pode seguir no Spotify. Bom, aos últimos meses partilhei bastante sobre a dieta e tive algumas partes, alguns episódios em que eu toquei na genética, nas nossas genéticas, na parte mais genética, da diferença dos alimentos que nós temos que ter, principalmente como africanos, não é? Pois o foco deste podcast não é de separar as pessoas, não é de separar ninguém, não é de falar sobre raça, mas sim focar na parte científica, e neste caso eu foco mais sobre a parte científica, ou então a construção, anatomia do ser humano africano, neste caso. Falando disso, eu trouxe o tema que talvez seja muito interessante para vocês todos que estão do outro lado, quer lá seja africano como não africano. Hoje eu quero falar sobre o carbono, que está na tabela tabela periódica. Por que eu quero falar sobre o carbono? Pois eu notei que as pessoas de vez em quando não estão a entender-me muito profundamente quando eu digo que realmente nós somos povos, cada povo é um povo e cada povo tem a sua cultura e cada povo tem que ter a sua própria dieta, ok? E quando eu falo que o africano deve focar mais nos vegetais, deve focar mais nas frutas, é porque nós carregamos algumas coisas que outros povos não carregam. A nossa construção física é totalmente diferente. Nem totalmente, mas uma boa parte é diferente. E hoje eu vou falar sobre o carbono, que realmente na Bíblia está escrito como o código da besta, ok?
Mas hoje não estou aqui para falar sobre o que está escrito e não escrito na Bíblia, mas eu quero focar na ciência. E, e o porquê que eu trouxe esse tema, conforme estava dizendo, este tema é importante porque se tu quiseres realmente entender a nossa biodiversidade, entender melhor quem tu és como africano, quem tu és como ser humano, é melhor entender sobre o carbono. O carbono está em todo o universo, começando, está em todo o universo. O universo é construído com carbono. Por isso é que se tu olhares para o céu ou olhares para outro lado, mesmo dentro do universo, você vai ver que está tudo escuro. Aquilo é o carbono. O carbono em latim dizem carbo, não é? O carbo, que simplesmente significa carvão. E é daí onde eu quero chegar. Esse podcast foca-se muito mais na comunidade africana. Então, hoje eu quero falar sobre o carvão que tu carregas. Essa pele escura que tu carregas. Pois meteram-nos na cabeça que o preto é negativo. O preto é isto e aquilo. E muitos de nós não entendemos, nós chamamos aquilo de melanina, que é, por mim, é mais uma nomeação ocidental, mas o preto que nós carregamos é simplesmente carbono. O que é carbono? Vou entrar aí. Carbono é um elemento que está na tabela periódica, carbono é um químico que tem 6 nêutrons. Vou começar primeiro pelo prótons, 6 prótons, tem 6 eletrons e tem 6 nêutrons. Os nêutrons estão sempre juntos com prótons dentro dos núcleos. De núcleo de toda a vida existe sempre o próton e o nêutron. E por fora do núcleo nós encontramos os eletrônios, ok? Eu posso fazer até um desenho rapidinho para ver um pouco mais de compreensão. Hoje vai ser um podcast mais científico, para as pessoas terem um pouco mais de compreensão sobre este elemento que é muito importante. Por exemplo, eu vou dizer que este azul são os prótons, não é? 2, 3, 4, 5, 6. São 6 bolitas, prótons. Se esse for o prótons, então a cor preta vamos fazer como a cor preta, ou então nêutrons também fica dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, não é? Seus nêutrons. Se essas estiverem dentro do núcleo, não sei se estão a ver bem. Se essas estiverem dentro do núcleo, então os eletrônios automaticamente vão ficar um pouco mais fora do núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Eu penso que, não sei se está a escrever bem, se está a desenhar bem, mas pronto, vamos lá. Normalmente, este desenho que estou cá a fazer não tem nada a ver com o símbolo. Nós devia chegar mais até aqui, assim, e assim, e assim, ok? Está mal desenhado. E depois vem também aqui,
aqui. Conforme estão a ver, os prótons estão juntos, ficam juntos sempre com os nêutrons, ok? E por fora temos os eletrônios. Eu vou explicar um pouco como é que isto funciona na vida real. Porque nós precisamos sempre de um negativo e o positivo, um fora, outro dentro. E precisamos de um balanço, uma química que cria o equilíbrio. E neste caso são os nêutrons. Nêutrons também é positivo como os prótons e o eletrônio é o negativo. Nesse caso, o eletrônio e o próton estão sempre em comunicação e é o nêutrônio que consegue colar esses três elementos. Estes três elementos, prótons, eletrônios, esses dois elementos praticamente. Estes dois elementos que é os eletrônios e os prótons. O nêutrônio está aí como cola, principalmente para os prótons continuar dentro do núcleo e os eletrônios que estão fora do núcleo comunicarem-se com os prótons. E assim está com todos os animais carregam este código. E uma das coisas lindas que eu comecei a entender, comecei a descodificar um pouco mais o universo, é isto. É que o universo funciona sempre em equilíbrio. E por isso é que eu digo sempre que nós devemos nos alimentar com alimentos equilibrados. Com alimentos que são ricos de não só se tivermos nesse caso a comer a fruta, o alimento tem que estar mesmo completo, com a casca, se der, comer mesmo com a casca. E claro, a semente nós não vamos comer, nem toda a semente está aí para se comer, pois muitas sementes estão cheias de químicos que são uma forma de proteção para não desaparecer toda a semente. Então esses químicos têm alguns químicos, essas sementes têm alguns químicos que são perigosos para a nossa saúde. Mas nós devemos consumir a parte de fora e a parte de dentro também. Não retirar as cascas, retirar como lhe posso dizer, todas as fibras, retirarmos todas as fibras e consumimos o alimento sem fibra, por exemplo, ou simplesmente consumir as frutas sem os outros, a outra parte da fruta. Temos que consumir em equilíbrio, temos que viver em equilíbrio. E o universo, esse é o código fundamental do universo, que é o carbono. É um equilíbrio por total. E esse equilíbrio encontramos em toda parte do mundo. Encontramos nas plantas, encontramos nos animais, encontramos em todo lugar. Pois sem esta química natural não existiria vida. O carbono é muito importante. E eu estou a falar hoje sobre o carbono porque o carbono é que cria estas cores que nós vimos nas frutas, que é essencial. Estás a ver essa cor da t-shirt que eu coloquei? O carbono cria isso tudo. Então, o teu tom de pele é escura, principalmente quanto mais escuro for. Por isso é que quando tu olhares para o universo, você vai ver que o universo é mesmo escuro. Quanto mais escuro fores, mais repleto de carbono você vai estar. Então, o Ocidente hoje em dia
tem a conversa, maioritariamente tem a conversa sobre a melanina e excluem o carbono, pois muitos não querem fazer entender a outros povos que mais carbonos carreguem a capacidade que eles têm elétrico. Porque se tu veres que se o carbono é o 666, que significa os 6 prótons, 6 eletrônios, 6 nêutrons, os eletrônios é mesmo realmente as eletricidades, e neste caso os eletrônios nós conseguimos absorver. Esses eletrônios estão maioritariamente no Sol, conseguimos agarrar aí. Os nêutrons são a tal líquido que nós chamamos da água, e os prótons é tudo que nasce na Terra, ou melhor dizer, a Terra. Por isso é que nós viemos da Terra, o próton. E por isso é que eu digo sempre que o próton, até dizem que não há uma relação entre prótons e a proteína. É uma mentira. Existe sim uma relação entre os prótons e a proteína, porque tudo que a maioria das verduras, etc., contém proteína. Então, o próton é a Terra em si. Tudo que nasce da Terra carrega o próton, carrega a parte positiva. E as eletricidades que vêm mais de cima, porque temos o equilíbrio cima-baixo, que estamos a falar de eletrônios e os prótons, e depois vimos que temos no meio disto tudo, temos a água, que cola estes 12 elementos. E por isso é que eu digo sempre que o alimento favorito do ser humano, e neste caso eu vou falar ainda do meu povo, porque eu não posso dar aula de outros povos que eu não conheço a química deles. Eu estudo mais a bioquímica ou a construção, a fisionomia do meu povo. Estes são os meus estudos, e dos meus estudos eu compreendi e meto essa tática nos meus trabalhos, nos meus serviços com os meus pacientes. É água, ou então começando pelo sol, o sol, água e terra. Esses 3 elementos para mim são os essenciais para a cura. Esses 3 elementos são os básicos para a vida: sol, água, terra. Sol, água, terra. No sol já temos o fogo, etc. Mas a água é essencial, a terra é essencial. Se tivermos esses 3 elementos, tu consegues criar toda a vida. Então, essa aqui é a base fundamental. Eu sempre imaginei a começar a decifrar o mundo, entender melhor o universo, e por acaso eu deparei-me com este químico, esse elemento químico que carrega o símbolo C, que é o carbono, e comecei a estudar melhor, e depois vi aquela analogia que colocaram na Bíblia, que é o código da besta, e comecei a me perguntar por que código da besta, e se o código da besta é o carbono, por que colocaram? E eu depois comecei a entender, não, aqui há uma manipulação em si que está a acontecer, porque eu penso que nenhum povo vai escrever um livro, ou então vai te dar vai disponibilizar-te assim um livro tão poderoso, meio que gratuito, ou totalmente gratuito, ou não. Eu penso que isso não é o fator. Eu acho que e os últimos tempos estou a ter a maior certeza de que há um povo que está aí para suprimir ou reprimir ou baixar a autoestima do outro povo para conseguirem vencer o que eles querem vencer. Então,
para aqueles meus irmãos e irmãs que ainda continuam a queimar as suas peles, fugir do sol, a consumir alimentos que não são completos e beberem da água que não são completas também, porque a água tem que estar completa de minerais. E aqueles que fogem o contato com a natureza, estes irmãos e irmãs, com certeza eu posso garantir que esses irmãos estão a sofrer. E enquanto não mudarem do ponto de vista, e por isso é que estamos a fazer esse podcast, enquanto eles não mudarem desta mentalidade, esses irmãos vão continuar toda a sua vida, eles vão continuar a sofrer. Eles vão continuar a sofrer, pois o carbono está dentro de ti, muito mais presente que outros povos. E conforme eu disse no princípio do podcast, o podcast não está aqui para criar separação entre seres, e nós muito realmente não falamos sobre a raça. Eu não acredito sobre as diferentes raças humanas. Existe uma raça humana e é simplesmente a raça humana, uma. E conforme vivemos dentro deste reino animal, este reinado animal existe diferentes animais. Temos animais, os peixes, né, que estão por dentro do mar. Temos animais que estão mais acima, que são as aves. E temos o outro reino, que é os animais que estão aqui na terra. Mas por exemplo, os peixes, há peixes que são mamíferos, outros consomem outros peixes, outros se alimentam simplesmente de plantas marítimas ou algas. E também temos as aves. Algumas aves são aves carnívoras, outras que se alimentam de semente e água. Então há uma diferença, mas eles continuam sempre a ser aves, eles continuam sempre a ser peixe. Essa é a raça deles, esse é o que eles são. E temos o ser humano. O ser humano, temos os asiáticos, temos os africanos, temos os seres humanos que estão nas Américas, e temos os seres humanos em África. Também outros animais que cada um tem a sua própria dieta. Mas em todos esses animais, todos os seres que eu citei, todos eles têm o carbono. Alguns mais que os outros. Portanto, eu estou a fazer esse podcast não é para me sentir melhor ou te fazer sentir melhor. É simplesmente para partilhar uma ciência que é escondida de ti. Ok? E quanto mais tu te conhecer a sua construção, como é que o teu corpo foi construído, como é que o universo foi construído, você vai te amar melhor, vais ter mais respeito de ti mesmo, vai ter respeito da tua pele, vais tratar melhor da tua pele, vais banhar mais do sol, vais procurar em beber a água completa, ou então água alcalina. Vais começar a tratar melhor os outros e outros povos que nós chamamos de outras raças. Porque o amor em si não começa externamente. Externamente. O amor começa internamente. Primeiro tu tens que te olhar a ti mesmo, tu tens que te aceitar, primeiro tu tens que te abraçar e te amar profundamente antes de estar a conectar com os outros povos. Por isso é que temos sempre essas brigas de raças, etc. Mas para mim é questão econômica, é questão simplesmente de ego. Mas se retirarmos o ego,
Todo ser humano tem carbono. Mas se tu és mais preto que o europeu e o indiano é mais preto que o chinês, é por questão do carbono. Não é a melanina. Retiram a melanina por fora porque é uma palavra ilusória. É uma palavra que vai te meter confuso. É simplesmente carbono. Por exemplo, se tu veres, existem planetas que não têm o oxigênio e o código do oxigênio na tabela, né, periódica é 888. O código do nitrogênio na tabela periódica é 7777. Mas o código do carbono é 6666. E este código está em toda parte do mundo. Este código está em todo o universo. Todos os planetas têm esse código. Mas você, como africano, carrega muito mais que qualquer outro povo que existe nessa terra. E é dali a mensagem que eu quero te dar. Temos que acordar, temos que despertar e começar a entender, parar de estar a branquear a nossa pele, porque não é necessário. Tu tens um poder que é infinito. Não acaba por aqui. O nosso poder africano não acaba por aqui. É muito mais distante. E quanto mais uma má dieta tu tiver, é quanto menos tu vais ser. Não sei se estou a me fazer entender. E se não tiver a me fazer entender, eu espero que você aí do outro lado, a seguir o podcast, possa me dar a conhecer. Olha, Cosenha, por favor, faça de novo o podcast, que eu não estava a entender quase nada. E será um prazer enorme para mim para falar de novo sobre essa temática. Eu não vou me cansar, porque eu sinto-me tão bem por ver depois o podcast e saber que todas as vezes em que eu tiver a falar sobre a saúde, alguém com certeza vai tirar um benefício da mensagem que estou a transmitir, pois eu já tenho a prova e tenho recebido várias mensagens, vários pedidos e várias consultas estão a ser feitas por causa desses vídeos que estão nas redes sociais. Eu entendo bastante bem e muito bem que existem vários especialistas hoje em dia e que hoje em dia quase todos são especialistas nas redes sociais, todos nós sabemos, mas por mim, o meu ponto de vista, tu não deves focar simplesmente ou então estares a me escutar e pensar que estou a falar está certo. Vai pela lógica. Será que tem lógica no que estou a falar? Se não tem lógica, então pronto, eu te entendo. Não escuta o que estou a falar e siga com o teu caminho. Mas tudo que eu estiver a falar aqui é porque eu coloquei dentro dos meus do meu estilo de vida, não só do meu estilo de vida, mas eu coloco isso nas curas que nós temos, nos serviços que nós demos e está sendo com muito sucesso, bastante sucesso, está a funcionar bastante bem. Eu foco mais no sol, na água e na terra, estes três elementos. Estes três elementos são básicos e estes três elementos contêm sempre o carbono, porque mesmo o carbono é isso, esses três elementos. É o eletrono, o prótons, que é a terra, e o neutrônio, que para mim é a água, que serve como um catalisador, bem dizer, é um catalisador elétrico, consegue fazer a junção da eletricidade e deste elemento que é muito importante, que é o próton, ok? Vão estudar um pouco mais sobre o que agora acabei de dizer, que é muito importante tu saber sobre esse código 666. Para quem for religioso, eu sei que vai ser um choque,
Não, eu vou desistir, eu não vou ver este podcast. Não faça isso, irmão. Fique sentado, repita se você não está a entender, repita de novo o podcast. Não é de uma vez que você vai entender, porque é algo novo que estamos a trazer aqui e pela primeira vez vai parecer um absurdo para ti, vai parecer um escândalo, vai parecer uma ofensa nos teus ouvidos. Então, se não estás habituado a receber novas mensagens, estás sempre no mesmo ciclo, não quero ofender ninguém, não é porque estou a ofender que está mal, às vezes estar no mesmo ciclo é muito bem, é muito bom, não é? Se tiveres um bom hábito, mantém-se com um bom hábito, mas se tu por acaso caíste neste podcast e deparaste com essa mensagem, preste, preste um pouco atenção e não ignore o que estou a falar, pois tens que ver de onde é que sai essa mensagem. Será que está a sair de uma... Qual é o objetivo? O objetivo qual é? É de chocar? Qual é o objetivo? O objetivo, muito sinceramente, é, é de curar, ok? É de curar. E eu sei que não é fácil mudar a mentalidade, pois levou-me anos para entender esse tipo de coisas que venho partilhando aqui nesse podcast, mas é uma honra ah, ter a capacidade de sentar aqui ou ter este tempo de sentar aqui e partilhar com vocês também o que eu aprendi. Levou-me tempo e eu tento partilhar de uma forma que possa te levar menos tempo de você entender o que eu entendi. E é maravilhoso, esse universo é realmente maravilhoso, ok? É super maravilhoso. Prontos, este aqui é o código da besta. Esse é o código da besta. Se tu não entenderes sobre os prótons, os eletrônios, os 6 prótons, os 6 eletrônios, os seus nêutrons, eu penso que não vais entender muito bem sobre as coisas que eu venho partilhando aqui neste podcast e o porquê que eu falo que a nossa alimentação deve ser totalmente diferente. Nós temos de nos alimentar com alimentos ricos de prótons, nêutrons e eletrônios. Nós temos que nos alimentar destes alimentos. Isso encontra-se nas plantas, nas frutas, e a água em si está cheio, e é dali onde a gente vai conseguir realmente equilibrar o corpo. Porque até dizem que quando o corpo é muito alcalino, não é bom. Quando o corpo é muito ácido, não é bom. Então tem que haver sempre um equilíbrio. E a ideia é esta, a ideia é equilibrar a nossa vida, não sermos muito ricos, não sermos muito pobres, mas estarmos em equilíbrio, estarmos em saúde. E sem dando muita curva, eu vou começar a fechar o podcast, primeiramente agradecendo você que começou a escutar do princípio até o fim, você que deu um like, você que está a comentar, você que está a aprender nova coisa, você que está a partilhar o vídeo. Eu vou agradecer você que também faz esse tipo de trabalho. És um naturopata, és um homem holístico, és um cientista a ser descoberto, és um
És um ser humano com coração de partilha, um ser humano que gosta de dar, não só receber, dar também ao universo, servir o povo. Yeah, é gratificante saber que você existe, porque eu aprendo muito com vocês, aprendo muito também na internet. Google é para mim uma livraria, YouTube é outra livraria. Agora aprendo muito com Instagram, o Facebook também retiro várias coisas. E prontos, eu gosto muito de ler também. Mas não há nada melhor do que ler o universo, não há nada melhor do que ler o mundo e as pessoas que estão ao meu redor. E com isso, agradeço-te mais uma vez, agradeço a todos vocês, agradeço ao universo por mais um dia de vida e até a próxima. Mais uma vez, dicas saudáveis. Tchauzito, família.